Até onde a gente vai? Só um momentinho, peraí. Bom, eu coloquei na live. Aqui já tá aparecendo ao vivo. Uhum. Estamos lá. Bom, gente, bom dia, mais uma Bom vez. dia. Pablo, Tomás, Séries, Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom sejam dia. bem-vindos. Bom dia a todos. Deixa eu mutar lá o YouTube, senão eu vou ficar ouvindo vocês falando duas vezes, eu vou ficar doido aqui. Bom, gente, deixa eu chamar também o pessoal aqui no WhatsApp mais uma vez, no nosso grupo. Esperar o pessoal ir chegando e a gente já vai começando. Estamos ao vivo. Bom, a gente está ao vivo, né? Depois a gente. Já tem gente lá no YouTube com a gente. Bom dia, Rosana, Márcia, Edivalson, nossa amiga Daisy. Apareceu manicure, alguma coisa que eu não consegui ler direito. Jorge. Bom, gente. Começando nossa primeira live aqui, hoje nós estamos usando o canal do nosso grupo original, o grupo de estudos O Legado de Allan Kardec, que já faz uns 3 anos que a gente não faz uma live nele, só porque o nosso canal do União Espírita ainda não ficou ativo, né, no YouTube. Eu esqueci desse pequeno detalhe que eles pedem 24 horas. Da próxima vez a gente já faz ali, direto no YouTube, tá? Do nosso canal. E a proposta aqui hoje a gente tem uma conversa leve aqui em geral, entre todos, contando com os comentários de vocês aí no YouTube. Fala um pouquinho da proposta do nosso grupo, né? Para que a gente está aqui. Só para dar um panorama geral, né? E aí depois vocês vão falando aí. Tem muita gente que acha que a gente está aqui para perseguir a FEB ou que a gente persegue demais a FEB, né, gente? E o problema, a questão não é perseguição. A questão é mostrar os fatos. E o fato é que o movimento espírita brasileiro hoje, ele está completamente distorcido por culpa da FEB. Não tem assim não tem outra. A questão é essa, né? Eu chamo a FEB do polvo de mil tentáculos, que esses tentáculos se espalharam por todos os cantos e distorceram tudo, né? Então a gente nasce como um agrupamento de pessoas que não aguentam mais isso, que não aguentam mais verem o espiritismo ser, eu digo, vilipendiado, né? Tratado como uma coisa inferior, como uma religião, como algo que qualquer um vai lá, fala qualquer coisa e isso vira espiritismo, né? A visão do espiritismo, a opinião do espiritismo sobre tal coisa, né? E não é assim, né? Mas enfim, queria aproveitar para também pedir para vocês se apresentarem, né? Para quem estiver vendo aí depois. Vamos por ordem da séries, depois o Tomás e o Pablo. Beleza. Bom, eu sou a Séries, estudo Espiritismo já há mais de 20 anos. Tenho o prazer de estar nesse grupo porque, em princípio, o Paulo abriu os meus olhos com relação à adulteração das obras e isso deu para mim uma nova caminhada dentro do Espiritismo. Hoje
tem o Kardec Explicado no YouTube, junto com a Ariane Neto, que ajuda a gente a estudar sobre a Gênese, né? Então, é a nossa pequena contribuição para esse movimento novo, né? Contrário às adulterações das obras de Kardec. Então, para mim é um privilégio muito grande estar junto com vocês nessa caminhada, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo que a gente encontra pessoas muitas vezes arraigadas nessa questão da adulteração, né, de gente que não acredita, e às vezes sofrendo ataques, né, mas a gente segue o baile, a gente consegue se manter unidos nesse nosso novo projeto e esperamos que ele cresça ainda mais. É isso. Legal. Tomás? Oh, bom dia, eu sou o Tomás, tá? Eu nasci em lar espírita, mas como muitos, acho que dos que estão na live, muitos do que vão aparecer por aqui, em determinado momento senti um incômodo muito grande e até se afastou do espiritismo, até perceber que existe uma diferença muito grande entre o que é doutrina espírita e meio espírita, meio ou movimento espírita, se vocês quiserem utilizar, né? De uns anos para cá eu voltei a estudar, voltei a participar e tenho, sobretudo, o objetivo que as pessoas comecem a procurar serem mais autônomas no seu estudo sobre o espiritismo, né? Esquecerem um pouco aquela ideia que está arraigada nas religiões antigas de se submeter a uma autoridade e esquecer a argumentação. Nosso objetivo aqui, justamente, é fazer com que as pessoas não sejam convencidas a nada, mas que elas busquem o seu caminho pelo próprio estudo, pela lógica e pela razão, tá bom? Muito bom. Pablo? Bom dia, pessoal. Bom dia, o pessoal do chat aqui. Meu nome é Pablo. Eu tomo conta do perfil Espiritismo Fácil. Eu não sou antigo de doutrina, porque eu tive eu cresci na Igreja Católica, né, até meus 14 anos, mas eu conheço a doutrina espírita há aproximadamente 4 anos, mais ou menos. Meu primeiro contato com a doutrina também foi daquele movimento proposto pela FEB, né? Meus primeiros contatos ali com obras, né? Com livros, é o que todo mundo tem contato, né? Acaba sendo sempre, na maioria das vezes, os livros, né? Do nosso Chico. Mas desde o primeiro momento ali que eu me ative a ler, eu sentia que não é possível que seja assim. E isso, graças a Deus, eu conheci alguém no centro espírita que eu frequento que me indicou sempre ler Kardec. Ele falou, ó, os livros às vezes são bonitos, são interessantes, são histórias cativantes, mas na dúvida, lê tudo do Kardec antes. Tudo. E foi ele a primeira pessoa que colocou na minha cabeça também, que eu vejo muita gente comentando, que o Kardec tem 5 obras, né? Ele colocou na minha cabeça que era muito mais do que isso. E até legal. hoje eu tô aqui, já vai fazer 5 anos quase, e ainda tô aqui lendo. Lendo e estudando, né? Diferente. Sim. É isso. Legal. Essa questão de base, né? Eu vejo como ela é tão importante. Quem tem um contato, mesmo que seja mínimo, assim, a base, que seja o Livro dos Espíritos, né? Consegue entender que tem coisa ali que é fundamento e que não bica com o que está aí nisso que a gente chama, eu chamo hoje de movimento febiano, não chamo mais de movimento espírita, porque não dá, né? E aí vai colocando essa pulguinha atrás da nossa orelha. Tem gente que nunca leu nada de Kardec, mas também, acho que até pelo desenvolvimento que a pessoa tem,
ela percebe que não dá. Esse negócio de ônibus no mundo espiritual, né? Como o Tomás publicou ontem, né? E aí, quando você passa a questionar, né? Você levanta num centro que se diga espírita, gente, mas esse negócio de ônibus no mundo espiritual, a gente é perseguido. E o pior é que eu já fui desses. Mesmo tendo tido lá a base do Livro dos Espíritos, é, é o que eu chamo de força das coisas. O movimento fabiano apresenta as obras os romances, como se fossem o espiritismo. E a gente vem muitas vezes jovem lá, você não tem uma formação, né, não tem nada que te dê uma base diferente, você acredita que isso seja o espiritismo. Então você toma isso como verdade, né, e não questiona. E eu passei muito tempo brigando por conta disso, né, de querer fazer as pessoas engolirem que sim, que tem ônibus voador no mundo espiritual, até que a gente resolveu, que a gente teve contato, né, com as obras aí do Paulo Henrique e da Simone Privato, vimos que teve muito problema, teve as adulterações das obras, resolvemos estudar, e aí quando você estuda, eu sempre falo, né, se as pessoas pegam a Revista Espírita, o primeiro ano dela, de 1858, se a pessoa não chegar em junho e tiver com o tico e teco ali já brigando, um fight hard ali na cabeça, né? Porque ou ela não está prestando atenção ou ela não quer mesmo entender aquilo, né? Mas aí, até queria que vocês falassem aí, se for o caso, eu não sei aqui como é que dá para fazer, se a gente levanta a mão ou se vai só conversando, mas como vocês têm visto, né, tudo isso aí no movimento, vocês que agora estão se expondo também cada vez mais aí, falando, né, como vocês veem isso do retorno das pessoas, se vocês veem um futuro nisso ou não? Thomas? Eu vou começar por aquilo que a gente pode achar que é algo ruim, mas ele já é um reflexo do movimento. Existem alguns assim alguns portais, alguns sites assim de influenciadores assim do meio mais tradicional que vira e mexe eles fazem alguma menção, né, sobre conflitos no meio espírita, sobre como os espíritas gostam de discutir entre eles, como nas outras religiões essa briga não existe, né? E eu tô vendo assim, tem alguns expositores que estão praticamente postando todo dia assunto desse tipo, né? Eu acho que a gente está gerando um incômodo, né? Ou seja, algumas pessoas já estão questionando essas pessoas que são porta-voz do que eu chamo de movimento hegemônico, né? São porta-vozes dessa hegemonia, eles já estão sendo questionados e eles precisam dar resposta para esse público, né? Então, acho que o primeiro sentido que eu estou vendo há um incômodo já. Tá? Há um incômodo entre diversas forças que controlam o movimento espírita. Né? Alguns vão se omitir, outros vão atacar, nenhum vai argumentar. Bom, isso a gente já percebeu aqui. Quando eu falo argumentar, é argumentar na base kardeciana, na base do Kardec. Os argumentos vão ser sempre os argumentos de autoridade. Né? Recentemente, acho que todo mundo deve ter visto aí alguns posts do tipo, nossa, mas quem somos nós para questionar tal entidade, né? E eu estou lembrando do Kardec questionando o espírito da verdade, né? Então, é lógico que alguém vai soltar e a gente, por acaso, a gente é Kardec? Não, gente, mas a gente tem que seguir a metodologia que ele pensou. Alguns podem apostar, nossa, é uma metodologia lá do século XIX, que merece reparos. Então, a gente só vai conseguir fazer reparos, se eles forem necessários, se a gente trabalhar essa metodologia. Né? O que aconteceu é que a gente substituiu a metodologia do século XIX por um pietismo, por uma ideologia do século XVI, né? Por uma ideologia católica cristã do século XVI. Então, a gente voltou para trás. Né? A gente substituiu por uma ideologia que diz que as pessoas vivem pelo pecado, que as pessoas estão aqui para pagar seus crimes, e elas não estão aqui para evoluir através das dificuldades,
através da vivência com outras pessoas, com outras ideias, né? A gente hoje a gente tem uma ideologia que predomina no meio espírita, no meio febiano, que seja, de que a gente está aqui para pagar pecado. Você pode botar nome bonitinho para isso, né? Ação e reação, coitado do Newton, né? Lá atrás, que não tem nada a ver com isso, né? Ação e reação, causa e efeito de um jeito totalmente descontextualizado, né? Ou o pessoal que acaba pegando a noção kármica lá do Oriente e deturpa a noção kármica, porque quem estuda a noção kármica oriental sabe que ela é muito complexa e mistura com uma noção de mecânica clássica aqui e vira uma salada toda, né? O que eu acho que o que o nosso movimento ele faz é trazer a verdadeira ideia do que é consolar. Consolar não é dar informações erradas para as pessoas se conformarem com as coisas. Consolar, né? Eu não tenho que estar consolado. A gente sempre fica naquela coisa, né? Eu preciso falar com o meu ente querido por carta ou por algum meio, porque eu não sei como ele está. Porque foi colocada na nossa cabeça o quê? Que se ele não for uma boa pessoa, ele está lá num local que se parece com um Hades greco-romano, né? Com uma lama toda, né? Ou ele foi reduzido a larva, ou void, né? Ou se ele foi bem, ele está numa cidade pegando um trem lá. Eu falo, gente, passa um mês aqui em São Paulo pegando metrô, que vocês vão mudar de ideia rapidinho sobre isso. Vocês não vão querer achar que um lugar bom tem isso não, tá bom? Então eu acho que assim, o incômodo que a gente está gerando com as ideias, e é um incômodo crescente, que todo dia eu vejo ataque de pelâmica ectoplasmática de alguns posts aí, né? Que o pessoal tá ficando nervosinho, tá? E é o pessoal do amor, tá? É o pessoal da caridade, é sempre aquele pessoal que fala da caridade, que usa a imagem de grandes médiuns brasileiros de forma distorcida para justamente defender essas ideias, tá? E nosso movimento é um movimento de ideias. A gente não está interessado em atacar ninguém, nenhuma pessoa. As pessoas encarnadas ou desencarnadas acertam e erram. Como nós aqui acertamos e erramos. Na minha lógica, a partir da minha interpretação de Kardec, é que daqui 20 anos, eu espero que isso aconteça, que algumas pessoas peguem nossos vídeos e falem, olha, eles estão esquecendo de alguma coisa aqui, né? Hoje nós conseguimos desenvolver alguns pontos, porque o kardecismo, até eu estou contaminado, o espiritismo é uma doutrina progressiva, ele tem que ser reavaliado e analisado, mas de acordo com a própria metodologia que o Kardec estabeleceu. Eu falei até demais, né? Bom, não, legal. Eu queria fazer um comentário só, a Márcia colocou aqui, a união faz a força, né? Nosso barulho tem sido ouvido. E essa questão da nossa união aqui, não é a união só de nós quatro, né? É a união das quase 200 pessoas que a gente já tem lá no nosso grupo, né? Na verdade, no nosso site já está contando aqui que tem 253 envolvidos, então são pessoas que foram lá, falaram, eu gosto disso, eu tenho interesse, e submeteram o nome ali no formulário, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela, que eu tinha um comentário interessante. Cadê? Share screen. Sobre essa questão... Aqui, ó. Agora sim, vocês estão vendo aqui. Então, esse aí é o nosso site, né? Para quem estiver vendo, não conhece ainda, entra lá, uniãoespíritabrasileira.com.br. Já temos aqui 253 envolvidos. E aqui a gente tem, né? O que a gente está defendendo aqui, o nosso manifesto. E quem quiser se juntar a nós, clica lá no Junte-se a nós, forneça seus dados básicos aí, que a gente, lógico que não expõe isso, né? E o que eu tinha a dizer sobre isso? Tem muita gente que acredita que Kardec foi um cara que pegou sozinho, sentou lá, bom, agora eu sou o iluminado, eu vou sentar aqui com um médium, eu vou fazer umas perguntas, tá aqui as respostas. Agora eu vou lá, repito a pergunta para o outro médium, agora eu viajo lá para o Brasil. E não foi isso que ele fez, ele não agiu sozinho. Do mesmo modo como a gente aqui não está agindo sozinho. Depois a gente toca mais nessa questão da metodologia, mas veja, o Tomás é professor de história. Poxa, ele traz uma contribuição muito valorosa para os nossos esforços.
a Séries escritora. Pablo... Eu esqueci, Pablo. Pablo Lucas. Eu Não, não. você, Ah, tá. sua área de atuação. Eu sou editor Uhum. e biomédico. Ai, que legal. Não sabia que você era biomédico. Poxa, que legal. Ó. Então, cada um vai trazendo sua contribuição, né? Vocês me desculpem se eu falei aí faltei algum ponto, mas assim como temos nós 4 aqui conversando hoje, as pessoas que estão participando lá no grupo, que vão participar, podem e devem trazer suas contribuições, né? Como Kardec fez, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era formada por gente de vários, né, por muita gente, e cada um trazendo suas contribuições. É isso que a gente precisa para construir, justamente para a gente parar de falar, ó, fulano disse, Emmanuel disse, então tá dito. Não, peraí, ó, eu tenho aqui conhecimento sobre isso, eu estudei isso aqui que o Emmanuel falou, não tá certo, como, por exemplo, o Thomas tem feito aí sobre questões históricas, né? Ele tinha falado sobre essa noção de karma. Hoje eu estava vendo lá um programa, estava mostrando Pompeia. E eu falei, poxa, e lembrar que eu li o livro lá do Chico, né, do Emmanuel, que eu não lembro qual deles, que fala da destruição de Pompeia, e a noção que fica ali no fim do livro é assim, eles eram muito depravados, então Deus foi lá, explodiu o vulcão e matou todo mundo. Essa é a noção que fica, né? Para que placa tectônica, né? Complicado. Para que vulcanismo, né? É, É bom, eu assim como a queria... Terra é plana, né? Sim, pois é. A gente tem que aprender a separar as coisas. Quando a gente estuda Kardec, a gente consegue dimensionar o problema criado pela Federação Espírita Brasileira, o movimento febiano, né? A gente percebe o rombo feito na codificação. E isso faz com que a gente se movimente pró-Kardec, pró-doutrina, né? E isso é algo que as pessoas precisam aprender a fazer, a ler Kardec, a entender o texto, né? Sem preguiça mental, porque Kardec não é difícil. Todo mundo diz, Kardec é difícil de entender. Mentira. Kardec é difícil para quem tem preguiça. Para quem não tem... Se tem uma palavra difícil, cara, com a internet está na nossa mão. Bota lá a palavra, encontra um sinônimo, entende o texto. Porque ChatGPT, me explica isso aqui. Exato, né? Eu lembro É muito simples. Quando eu era moleque, eu ganhei da minha mãe uma versão a primeira edição, uma edição do Livro dos Espíritos. Cara, eu vivia com um dicionário debaixo do braço, tentando entender aquilo. Né? Você ia arriscando, usando o dicionário hoje, gente, você tem na mão. Você pega ali o Notebook LM, Chat GPT, Sim. cara, até contextualização que tu tem. Né? Até o próprio Gemini eu sempre esqueço do Google, né? Ele te dá essa possibilidade. E aí, quando a gente estuda Kardec, a gente percebe o absurdo que a gente aprendeu até então, né? Aquela coisa da lei de causa e efeito, né? Então, estamos todos aqui, como o Tomás falou, né? Para pagar os nossos pecados das outras encarnações. Poxa, não, né? Isso vai virar um círculo vicioso, porque a gente nunca vai deixar de pagar nada, então, porque a gente vai errar o tempo inteiro nessa vida. E a gente não vai deixar de pagar nunca. É um karma eterno, então. Né? É eterno. É a tal da roda de samsara, né? Aí está sempre ali, pagando e pagando. Eu pago o meu pela mão de outro, que aí esse outro assume um novo karma para ele, né? E não termina nunca. Eu acho que, de certa forma, esse pensamento de querer achar
de querer achar o princípio em outra existência, vem da ideia de querer terceirizar a culpa, como outras religiões fazem com o demônio, né? Com alguma força que age no mal, querendo responsabilizar talvez a tomada de decisão que não foi interessante, porque às vezes a gente é negligente na nossa vida, né? Às vezes a gente acha que não vai fazer mal, a gente acha que tá tudo bem, e aí a gente acaba tomando uma sequência de escolhas que vai me desencadear um problema, que vai me desencadear uma imperfeição, que vai me desencadear um incômodo. E aí, assim como em outros grupos religiosos, o pessoal gosta de jogar a culpa no mal. Ah, o mal me fez eu ser assim, o mal me fez eu falar assim. É, dentro do espiritismo, tem essa galera que gosta de dizer que aquilo que ele está passando é sempre relacionado ao passado. É a terceirização. É a terceirização. É uma terceirização para mim mesmo do passado. Sim. Para tentar tirar a responsabilidade da tomada de decisão ruim. Que a gente faz escolha ruim, né? Eu acho que faz parte também, né? A gente vai na tentativa e erro. Ou então, Pablo, vem aquela coisa assim da tal das constelações familiares, né? A culpa daquilo que eu carrego, dos meus erros hoje, é dos meus antepassados, né? Então, vamos terceirizar lá para a avó, para o avô, para a mãe, para o pai, e aí a gente não assume nada. É um sofrimento genético. Ou então a culpa é do obsessor, né? Porque a minha vida do outro. A minha vida tá assim por causa do obsessor. Porque lá no livro que eu li do Emmanuel, do André Luiz, ou de quem quer que seja, diz que o obsessor é que faz com que eu atue dessa ou daquela maneira, então eu vou mal na vida por causa do obsessor. A força das trevas, A né? força das trevas. Nossa, Exato. pior que eu tenho visto tanto, gente, porque o movimento aqui da União tá fazendo um barulho de certa forma. E a gente tá chegando aonde a gente precisa chegar, que são aquelas pessoas que ainda têm o pensamento que o Paulo fala aí, febiano, né? E as pessoas, elas, quando a gente chega nelas, isso aí que o Tomás falou é muito evidente. Eu já vi em comentário de publicação minha, já vi em comentário de publicação do Paulo, principalmente, que a gente está agindo junto com os espíritos das trevas, gente. Vamos explicar essa progressiva, porque o espiritismo é progressivo. Sim, eu só queria comentar uma coisa antes sobre essa questão muito rapidamente, essa mudança de paradigma. Ela é tão importante. Mudança, na verdade, assim, é retomando o paradigma que a ciência espírita já encontrou, já desenvolveu, demonstrou, que é Deus não castiga, Deus não é um punidor. É lógico, as suas leis causam um castigo que é autônomo à pessoa. Então, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Se eu me afasto da lei de Deus por vontade e sabendo disso, aí eu sofro. Se eu erro no que eu não sabia, eu tentei e errei, é natural, faz parte do processo. E eu aprendi com isso, ótimo, né? Agora, quando eu erro por vontade, eu me afasto, aí sim eu sofro, isso é uma consequência natural. Esse sofrimento ele é moral e não físico, né? Não é causa e efeito. Não é causa e efeito. Não é uma lei mecânica, né? Isso é importante. E aí, a igreja que colocou essa ideia, né? Enfim, vamos colocar a igreja, os docetistas lá, de que a gente tem que ser punido na carne, né? Isso não é verdade. A carne é um elemento para o nosso progresso, para o nosso aprendizado, para o nosso exercício e para a nossa recuperação quando a gente tomou esse caminho, né? E eu só quis citar isso porque é muito importante, porque os espíritos, vejam, que ficam lá muitas vezes sofrendo durante centenas dos nossos anos aqui, eles ficam nesse estado porque eles estão colocando normalmente a culpa nos outros. Ele não quer admitir que eu fiz, eu errei e eu quero corrigir.
Não, a culpa é do outro, a culpa é de Deus, eu estava certo, o outro que fez para mim, né? E fica nessa dificuldade. Depois, se for o caso, a gente volta mais nisso. Vanessa falou aqui, né, sobre a questão da progressividade do espiritismo. Eu queria já colocar de começo. Quando Kardec fala em homens de progresso, como um amigo aí esses dias falou, tá vendo, homens de progresso são os progressistas de hoje. Não tem nada a ver com isso. Os homens de progresso são as pessoas que, voltada ao desenvolvimento científico, elas pegam, por exemplo, a rocha, ela analisa a rocha e fala, olha, isso aqui tem milhões de anos, a Terra não tem 6.000 anos. Olha aqui, ó, tem um fóssil aqui na minha frente de um dinossauro, tá vendo? Esse bicho aqui, por datação, tem milhões de anos. A Terra não foi formada há 6.000 anos. O homem não nasceu com Adão há 5.000 anos, né? É nesse sentido. E a doutrina espírita, ela tem justamente essa característica. Só que vejam, isso parte de um esforço científico. Ninguém foi lá e falou, agora eu digo que a Terra tem 9 bilhões de anos, porque eu quero. São esforços científicos que permitem chegar a esse tipo de conclusão, né? O espiritismo, ele tem a sua base científica. Não é porque alguém chega lá e fala, não é um perispírito, são 7. É você que está falando, querido. Cadê isso na ciência? Né? Querem comentar sobre aí? Ninguém? Não? Na verdade, o caráter progressivo do espiritismo, ele tem a ver também com o estudo e a comparação daquilo que os espíritos trazem para nós, né? E toda a comprovação, tudo aquilo que é colocado como verdade tem que ser provado com fatos, né? Tem que ser analisado, e aí sim, se comprovado, pode ser incorporado à doutrina espírita. Não é porque o fulano falou que é verdade. Eu tenho que pegar essa fala, né? Comparar com outras falas que dizem respeito ao mesmo assunto, para fazer a comparação delas, refutando aquilo que é contrário e assimilando aquilo que é igual, né? E aí sim a gente pode dizer que a gente coloca mais alguma coisa na doutrina e progride com ela. Aí eu vejo o caráter progressivo da doutrina também nesse sentido, né? O que é incorporado como com várias comunicações de vários espíritos afirmando as mesmas coisas, é colocado na doutrina, então ela progride. Diga, Tomás. Eu vou aqui usar quem faz, vou usar um pouquinho da minha profissão aqui, né? A gente aprende no primeiro ano de história, tá? Fonte histórica, tá? E o relato oral é uma fonte histórica. O depoimento de um espírito, de um médium, é uma fonte histórica. É uma fonte. E tem que ser analisada e não tomada como uma verdade absoluta. E o historiador, ele compara várias fontes históricas. Ele nunca vai pegar, por exemplo, o relato de uma pessoa isolada e achar que aquilo é verdade. Ele vai comparar aquilo com fontes escritas, com fontes visuais, com outros materiais, com outros relatos. O que a gente acabou vivenciando nos últimos anos vem um oráculo, diz alguma coisa, né? E a gente aceita pelo nome, tá? Pelo nome do médium, pelo nome do espírito, tá? E até hoje, né, como a gente viu o último, acho que o Pablo presenciou, a gente viu até um post, alguns posts da pessoa assim, quem são vocês para questionar, né? Quem somos nós, meros, humildes seres humanos? E eu lembro que a gente estava lá no post, né, Pablo? Eu, você, outras pessoas, mas, cara, ó, tem vários erros aqui conceituais que a gente apontou. Nenhuma desses posts que a gente colocou sobre erros conceituais foi respondido, tá? Nenhum post, nenhuma das respostas que a gente colocou abertamente com erros conceituais, eles não é respondido, né? O que a gente recebe vocês precisam orar, né? Vocês são orgulhosos, né? Quanta caridade vocês já fizeram para poder falar isso?
a gente percebeu que existe um índice assim, nacional, espiritual, de doação de cesta básica para poder opinar. É. Porque a Gente, caridade, assim, ela é só Opa. material, né? Ajudar alguém, se você tem um conhecimento e passar esse conhecimento para outra pessoa, ajudar essa pessoa a aprender também é uma caridade. Tá? Exato. sim, não querendo nos compararmos a Jesus, é só porque a gente recorre a essa imagem muito expressiva na história e a gente vê nisso, tipo, imaginando o que ele deve ter passado lá atrás, né, fazendo o que ele fazia, ouvindo talvez o mesmo tipo de lorota, né? E ele foi uma pessoa que foi, ao mesmo tempo, branda, caridosa e tudo mais, mas que chacoalhou a árvore. Ele foi lá curar em pleno sábado para chacoalhar a árvore e assim, cai no chão. Quem cair, se levanta, bate a poeira e se norteia, né? É isso aí. Essas, infelizmente, são canais muito, muito grandes que Muito. angariam muitos seguidores em nome do espiritismo, falando abobrinha, e que depois começa a colocar esse tipo de quem somos nós para questionar fulano? Gente, essa pessoa nunca leu o livro dos médiuns, nunca estudou o livro dos médiuns para querer falar em nome do espiritismo. O pior, Vejam lá. Paulo, é que eles, assim, a gente não está criticando o médium. Nós estamos Isso. criticando as comunicações. É muito Sim. diferente. Não é um ataque pessoal a médium A, B ou C. É uma crítica dentro da metodologia de Kardec em cima dos conhecimentos e das afirmações trazidas por determinados espíritos. E isso as pessoas não conseguem entender. Sim. Só queria comentar, Bruna, tem uma questão aí a respeito da palestra do Paulo Henrique, a gente fala daqui a pouquinho, tá? Tá na esteira aí. A gente só não quer perder o fio aqui. A Vanessa falou, então a gente pode dar continuidade ao trabalho de Kardec, mas é justamente isso que quem estuda as obras de Kardec, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, primeiro ano da Revista Espírita, pelo menos, e entende, quer se colocar nisso, vê que isso é tão possível e tão diferente do que estão falando por aí que é espiritismo, e indispensável, na verdade, né? Quem achar que eu estou mentindo, que a gente está aqui mentindo, olha lá o item 266 do Livro dos Médiuns. O que Kardec está falando e o que o Espírito de São Luís está falando em seguida. E aí tem mais um ponto, né? Não usar isso como argumento de autoridade, mas um argumento de peso. Vejam quem é que conduzia o desenvolvimento do espiritismo, né, do plano espiritual. Era o Espírito de Jesus, junto com uma quantidade de outros, né, que não foram tomados. Isso nunca foi tomado por Kardec como um argumento de autoridade, né? O que eu estou dizendo é, vejam que a organização ela foi muito importante e daí se explica por que Kardec era direcionado para assuntos tão importantes. Então a ciência espírita se desenvolveu de uma forma muito sólida e a gente precisa recuperar isso, né? Esse é um dos motivos é um dos focos das nossas divulgações aqui a respeito da formação dos grupos mediúnicos, depois desse processo básico de aprendizado em grupo, para que se forme já um grupo harmonioso, e que isso dê depois, ou para quem já tenha, por exemplo, a capacidade de se juntar a nós, ou a quem quer que vocês queiram, né, em agrupamentos centrais de representantes desses grupos, para fazer como Kardec fazia na época. Então, assim, a gente não envolve o médium. Não precisa, deixa o médium fazer o trabalho dele. Só que nesse agrupamento central, no nosso grupo veio esta comunicação aqui. Poxa, no outro grupo ali, lá da França, né, teve uma comunicação no mesmo sentido. Diga, Séries. As pessoas têm que perder o medo da mediunidade. E a gente foi ensinado a ter medo da mediunidade. Porque se você não desenvolver a sua mediunidade, você ficará doente. Mentira. É a maior mentira que eu encontro, uma das maiores mentiras que a gente encontra hoje dentro do movimento espírita. Do movimento febiano, melhor dizendo, né? Não existe isso.
a gente tem que entender que a mediunidade, se a gente não exercer a nossa mediunidade, a gente não vai entrar na doutrina progressiva, porque ela está esquecida. A evocação ela é importantíssima para isso. Como é que a gente vai dar sequência ao trabalho de Kardec se a gente não usa as ferramentas que ele deu para nós dentro da doutrina espírita, no livro dos espíritos, na revista espírita, no livro dos médiuns? Então, assim, ó, eu diria assim que passaram uma tesoura em Kardec tão grande que para juntar essas partes não vai ser fácil. Mas graças a Deus as pessoas estão se dando conta. Sim. Temos aí nosso amigo Rodrigo com a gente. Bom dia, Rodrigo. Tá no carro Bom aí, dia. cuidado, hein? Não, fica tranquilo, tá tranquilo. Tô vendo aqui. Bom dia a todos. Eu ouvi o pedacinho finalzinho do que a Séries aí falou. É isso, gente. Eu acho que, veja, o dever de casa foi dado. Nós precisamos simplesmente seguir as orientações. E, obviamente, como se diz, né, a gente precisa combater o bom combate. E o que é combater o bom combate? Combater o bom combate é seguir as regras que Jesus nos deu e as ferramentas que foram passadas pelo Espírito da Verdade para Kardec e que hoje todos nós sabemos que foi Jesus e que não é difícil, basta que nós sigamos isso. Essa tesourada que a Célia acabou de falar sobre da tesourada em Kardec, isso não tem nada mais real do que isso. Como é que você pode desenvolver a ciência espírita proibindo a evocação, ou seja, a comunicação direta com os espíritos? Isso é uma coisa que não tem cabimento, é um contrassenso. Então, nós precisamos combater o bom combate, que é seguir a doutrina ipsis literis, como ela foi escrita, e desenvolvê-la com bases sólidas. E bases sólidas não significa... A gente não precisa tornar todos espíritas praticantes. Não é esse o objetivo. O objetivo é desenvolver a ciência espírita, a moral espírita, a filosofia espírita. Veja bem que eu não falei em religião em momento nenhum. Então, assim, que isso esteja um caminho, né, que o Espiritismo seja para nós todos e para quem quiser participar, da forma como for, seja com mediunidade ostensiva, seja sem mediunidade, porque como a Sérgio falou, todos nós temos mediunidade, seja ela ostensiva ou não, mas todos nós temos a possibilidade de alguma forma recebermos essas comunicações, recebermos essas mensagens, essas orientações do plano espiritual para poder buscar essa iluminação que se faz necessária. Então, já falei demais, obrigado, estou à disposição para poder ajudar a todos. E é esse o ponto. É esse o ponto. A transformação do espiritismo em religião ao invés de ciência. E ela sempre foi uma ciência. O espiritismo sempre foi ciência. Nunca foi religião. Nunca teve dogmas. E aí, o que acontece? Transformando o espiritismo em religião, se criam dogmas como esse, do não poder evocar espíritos. E aí as pessoas acreditam nisso cegamente porque não leram Kardec. É simples. É só somar 2 mais 2. E um outro ponto, Sérgio, que você acabou de colocar também, é que transformando em religião, você começa a criar todos aqueles paramentos que são agregados a qualquer religião. Ou seja, o templo, que é a casa espírita, né? Não tem nada mais claro nas obras de Kardec, e não estou falando do Pentateuco, estou falando de todas as obras de Kardec, né? Porque a obra de Kardec vai muito além dos 5 livros básicos, que eles chamam, Exato. né? Exato. Então, assim, não tem nada mais claro do que... Não existe melhor lugar para que você, de forma séria, serena e preparada, realize uma reunião mediúnica do que no seu lar. Desde que ele esteja harmonizado, as pessoas estejam preparadas, estudadas, que tenham conhecimento, autoconhecimento. Uma das coisas mais importantes para o médium ostensivo é o autoconhecimento, para que ele possa dissolver ou dirimir dentro da comunicação o que é impossível se fazer em 100%,
mas que ele consiga dirimir dentro de uma comunicação que parte daquilo é anímico, ou seja, parte dele, e que parte daquilo é realmente uma comunicação não anímica, né? Que não vem, que vem diretamente do plano espiritual e está usando ele como meio de transmissão ao médium. E aí vem a história do templo, aí você começa a ter os diretores de centro quase que como sacerdotes, que eles precisam autorizar isso, autorizar aquilo, permitir aquilo outro, médiuns que são endeusados como se fossem criaturas completamente diferentes de todos nós. Alto lá, pessoal, os médiuns são seres humanos, espíritos encarnados, e que simplesmente alguns de nós são dotados de uma faculdade mais ostensiva do que outros. Todos nós somos filhos do mesmo Deus. O que é isso? A gente não pode começar a colocar pessoas no altar como se elas soubessem o que é o sim ou não, o bem ou o mal em relação à ciência espírita. Isso está completamente equivocado e a gente precisa fazer essa correção de rumo de uma forma calma, de uma forma ordeira, mas também de uma forma muito assertiva. Eu gosto muito quando o Paulo às vezes fala, e algumas pessoas brincam, mas o Paulo, às vezes, ele fica meio brabo. Não é que ele fica brabo, a gente precisa entender que o Paulo, ele, quando fala, ele fala de uma forma assertiva. E é isso que todos nós temos que fazer, respeitando a obra de Kardec, que é o nosso caminho que a gente precisa seguir. Sim, verdade. Thomas tinha levantado a mão. Só complementando, né, é como se fosse uma transposição quase antropológica, né? O templo vira o centro, né? O passe vira a Eucaristia, né? Porque ele vira um compromisso. Alguém escreveu ali agora uma coisa interessante, escreveu assim, a casa dos espíritos é o universo. Eu iria mais além, eu acho que a casa de cada espírito é o corpo que ele está se usando nessa encarnação, que ele está fazendo uso nessa encarnação. Então, assim, que a gente cuide e adote todas as orientações morais e filosóficas que o Espiritismo nos dá, para que a gente possa utilizar da melhor forma possível essa existência encarnada que nós temos, para que a gente busque o caminho do bem e da moral. Sim. Algum outro comentário? Eu queria abordar aqui um pouquinho. A Bruna tinha perguntado anteriormente o seguinte, né? Nessa última palestra, onde eu estava lá presente, né, com o Paulo Henrique de Figueiredo, ele falou ali sobre a questão de que das obras de Emmanuel e André Luiz, né, que estão de acordo com a doutrina. É muito interessante notar que ele fala ali que em alguns pontos estão de acordo, né? Tem muitas pessoas tomando essa última obra dele, o livro O Espiritismo é Obra de Jesus, como se fosse uma coisa assim execrável. E eu penso diferente. Eu penso que isso é uma ponte. Como tem pessoas aí famosas no meio espírita fazendo ponte para Kardec aos pouquinhos, tentando levar essas pessoas que estão ali nesse movimento a pensar. Então, quem pegar e ler esse livro, o Espiritismo é Obra de Jesus, que não está aqui, vai ver que ele está demonstrando que existem pontos ali que demonstram que, veja, a gente não estava abandonado. Eles estavam falando coisas ali que tem toda uma como é que se diz? É uma ligação, está repetindo aquilo que já estava lá no Espiritismo. E aí tem um ponto importante, gente, que assim, as pessoas que estão nesse movimento espírita, que estão no centro espírita, exatamente, Séries, muito obrigado. Eu acho um livro muito bom. Ele é muito completo, assim, e sem ser tão grande, olha lá, ele demonstra a distorção das verdadeiras ideias, das religiões, do docetismo, de muitas coisas aí dentro da igreja mesmo, para depois chegar para demonstrar o peso que tem o espiritismo verdadeiro, o trabalho de Kardec e a necessidade justamente da metodologia, que é o que a gente está falando aqui, né? Diga, Séries. A gente tem visões e visões, né, sobre determinadas obras. O Espiritismo é obra de Jesus. Você está muda, Séries, a gente não está te ouvindo. Perdão. E agora, estão ouvindo? Não, tá certo, tá ouvindo sim. Eu estava te ouvindo, sim. Tá.
A gente tem visões diferentes das obras que a gente lê, né? Então, assim, a parte onde ele fala sobre Emmanuel e André Luiz é uma parte que me incomodou particularmente, né? Me incomodou bastante. Mas eu não vou descartar essa obra, porque ela tem coisas muito boas nela. Eu posso não concordar com o argumento do Paulo Henrique, mas isso não anula a obra, certo? Não gosto da forma como ele colocou Emmanuel e André Luiz, mas também procuro entender onde ele quer chegar com isso. Ele quer tentar não fazer uma cisão, não eliminar totalmente a Federação Espírita com relação às obras de Kardec, talvez. É uma coisa que me incomoda, mas eu tenho certeza que até aquele ponto a obra é excelente. Até o ponto onde ele começa a falar sobre Emmanuel e André Luiz, a obra é excelente, tá? A partir daí, a gente lê e a gente tira as próprias conclusões, que Kardec dizia para fazer isso. Assim como ele disse para fazer a mesma coisa com a obra do famigerado. Do famigerado, né? Leiam e tirem suas conclusões. Então, a gente não anula uma obra em função de alguma coisa que a gente discorde. A gente analisa. Sim. Eu penso que aquilo ali é uma conversa com o movimento febiano, que a gente chamava de movimento espírita, no sentido de, veja, gente, ó, tem coisa aqui que conversa, só que acho que na mesma página ele está falando, só que a gente precisa submeter tudo ao critério da razão, da metodologia. Poderia ser mais direto? Eu seria, mas ele, na posição que ele está, nos lugares onde faz as palestras, né, com o público que tem, é complicado. Na palestra dele, eu tive vontade, no momento lá, de falar sobre certas coisas aí do anjo Ismael. Mas aí vem aquele pensamento, gente, eu vou falar isso aqui, pode ser que 60% ou 80% das pessoas que estejam aqui ainda cultuem esse espírito mistificador. Eu acho que não é ambiente nem lugar para isso, né? Tanto é que o pouquinho que eu tentei criar ali de ponte com as pessoas ali daquele centro, no caso através de uma representante, ainda não apareceu, né? Mas enfim. Na verdade, existem momentos e momentos, né, Paulo, para a gente questionar algumas coisas e para a gente trazer à tona determinadas ideias. E eu acho que o Paulo está caminhando devagar. Eu também seria como você. Seria Paulo mais Henrique. incisiva, sabe? O Paulo Henrique. Seria mais incisiva, seria mais dura. Mas eu tento entender o caminho que ele está seguindo. Sim. Deixa eu ver, tem outros comentários aqui. A questão do médium, né? Que qualquer médium pode ser enganado. É um problema, né, gente? Quando as pessoas entram no fanatismo, elas não querem ouvir nada, nem mesmo quando parte da própria pessoa que é a idolatrada ali, né? Porque o próprio Chico falou várias vezes, eu já fui mistificado várias vezes. Eu erro, eu sou menos que uma minhoca, né, tal. Só que as pessoas não querem ouvir isso. Teve muitos enganos através da psicografia dele, o que é natural através de um médium, qualquer médium pode, como no nosso grupo, inclusive, né, temos uma qualidade tão boa com espíritos que vêm nos ajudar, e às vezes acontece de um espírito querer enganar ali. Faz parte, isso é útil para nós, a gente precisa exercitar, senão a gente começa a acreditar em qualquer coisa. E se a gente acredita, porque veio Emmanuel, falou que é Emmanuel e a gente acredita cegamente, daqui a pouquinho vai ter uma fila de 500 Emmanuel para cada hora falar né? E tem outra coisa, não é porque é o médium X ou o médium Y que tem que acreditar só porque é daquele médium. Porque ele é falível, né? Sim. Não dá, além da gente discutir a mensagem que chega através do médium, a gente também tem que entender que o médium pode errar.
Sim, É normal, faz parte. sim. Tem um. Ah, é. Diga. Tem uma questão aqui que a Suzana comentou. Ela falou que foi ensinada também que os espíritos familiares e amigos estão longe de nós. Uhum. É essa questão aí. E aí, eu já passei por esse tipo de coisa mesmo, uma experiência pessoal, né, de alguém ter me falado esse tipo de coisa, e eu sempre ouvia que o espiritismo era consolador. Ah, mas para mim não tá sendo consolador. Se ela tá tão longe assim, eu não posso ter o contato que todo mundo diz que tem. Porque era Sim. até, acabava a ser ambíguo. O pessoal falava assim, não, a gente pode ter contato, mas ele tá longe, então fica difícil. E aí depois, o primeiro contato que eu fui ler Nosso Lar, aí o que tinha na minha cabeça? Que a pessoa desencarnada da minha família estava trabalhando para poder vir me visitar. Então, eu particularmente, eu sempre fiquei confuso, porque diziam para mim que era consolador e que estava sempre perto, mas também dizia que estava sempre longe. E isso sempre me deixou com uma dúvida muito grande, né? E aí Aquela depois. coisa, aquela, Aquela de bônus hora para visita, né? E eu ficava assim, também. gente, Hora. desencarnou aqui, tá tendo que Ah, pegar mas é que ônibus lá, pelo amor de Deus. não, mas é que assim, se ele desencarna com uma doença, ele tem que ter um tempo no mundo espiritual para curar essa doença do corpo espiritual dele para poder vir falar contigo. Cara, desde quando o perispírito fica doente? E aquela máxima, né? O telefone só toca de lá para cá. Essa é clássica. Essa é Sim. clássica, né? E aí quando a gente pega Essa, para ler lá, vai ver que eles fazem muito mais do que a gente pensa, né? Além de estar do lado, estão ajudando, estão E, intuindo, estão é, e, aconselhando. e aonde que a gente prova que isso é possível? É só pegar as revistas espíritas, a de 58 está cheia disso. Eles evocavam os espíritos 1, 2, 3 dias depois da morte, mesmo tendo sido uma morte sofrida, uma morte dolorosa, eles evocavam esses espíritos e eles vinham sim, se comunicar. Então, sim. essa teoria que colocaram na cabeça da gente, que não pode evocar, porque eles estão num hospital espiritual, é mentirosa. São, O obsessor ele tem liberdade de ir e vir, e o é, espírito evoluído que está na É, Não, cidade é, não tem. Né? é. exato, isso me exato. parece muito com São alguma coisa. tantas, Parece muito com é, alguma coisa que a gente já ouviu É falar, né? familiar algo, é meio familiar. são tantas falsas ideias, né, que atrapalham. E assim, só para comentar, gente, isso aí que a gente vê, por isso que a gente fala tanto desse desvio que a FEB causou no Brasil, é justamente realizando aquele plano de campanha da revista de julho de 67, né, Revista Espírita de julho de 1857, onde eles pegaram uma coisa por dentro, apresentaram uma outra coisa em lugar e distorceram tudo dessa maneira. Por isso que a gente vê hoje tanta gente falando, o canal espírita, repitam essa palavra aqui, no mês de julho vocês terão muito dinheiro. Sabe, gente, né? Como É, citaram aqui, Planeta Chupão, Planeta Quiron, que vai levar as pessoas, né? E esse pensamento junto com a gente tem dois problemas. É o pensamento da culpa. Paulo Henrique falou isso muito na última palestra dele lá. A culpa, eu estou passando por tal coisa porque Deus está me castigando porque eu fui um pecador sobre tal coisa, né? Então você para de fazer o trabalho de, não, eu estou sofrendo isso porque isso é consequência do que eu fiz, ou isso é uma questão importante e me traz um aprendizado, e por mais difícil que seja. E essa questão da distância, né? Quando a minha avó morreu, todos esses pensamentos estavam na minha cabeça. É a culpa, porque ela passou o que passou, né? Passou por um câncer muito difícil ali,
Por quê? Apesar dela ter sido boa a vida inteira dela, não, é porque ela tinha alguma coisa para sanar da vida passada, é um débito que ela tinha para pagar ali. E aí você fala, poxa, mas eu me revoltei contra Deus, contra os espíritos. Como é que vocês deixam isso acontecer com uma pessoa que foi boa, que fez tanto bem, que sempre buscou ajudar todo mundo, né? A gente se afasta. Aí quando eu comecei a entrar num processo de depressão, quem era a pessoa, o espírito próximo que eu tinha em mente? A minha avó. Mas não posso pensar nela, porque ela está longe, ela deve estar agora lá no nosso lar trabalhando, né? E eu estou aqui sozinho, então a gente acaba achando que a gente está aqui sozinho, quando o Espiritismo, como a Séries falou, pega a Revista Espírita 58 e o que já fica ali muito demonstrado é nós somos espíritos ligados a um corpo, eu não deixei o mundo espiritual. Eu estou no mundo espiritual. E nós estamos interligados e tem espíritos à nossa volta nesse espaço infinito. Né? Séries. Pegar o gancho da Ariane ali. Tem longe e tem perto para o espírito? Não tem. O espírito está onde a gente... Quando a gente pensa no espírito, ele já está do nosso lado. Sim. Essa distância que colocaram de nós para o mundo espiritual, ela é falaciosa. É errada. Então, Fala, assim, ó... nossa, isso daí da Flávia é muito mais comum que parece, gente. Ah, isso é. Vou aproveitar, miasma, Flávia, é uma noção médica que morreu lá no século XIX. Tá? É um termo médico que foi utilizado na Europa durante alguns séculos, né? Em que se acreditava, a ideia original de miasma é que as doenças entravam pelos poros da sua pele, né? E elas ficavam circulando por aí. Eles E tinha a ver com aquele negócio da bile, né? Bile negra, bile branca também. Então é uma noção assim para quase da idade moderna, que depois ela remexida ali no século XIX, mas que ela não tem nenhuma noção. Ela foi tomada aí, eles pegaram um termo que era da medicina, entre aspas, passada, e colocaram como algo espiritual. É sempre para dar aquela cara, eu falo, o que a gente estava conversando, né, Paulo? Cara de ciência, né? Não é ciência. Tem livro psicografado, tem informações mediúnicas que eles querem ter sabor ciência, né? Sabor ciência. Sim. Cientificista. Tem cara, usa um palavreado, o tal do a física quântica, né? Olha, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando aqui. Exato. Né? Então, muitas palavras bonitas, difícil de entender, né? Para dar uma cara de ciência que não é ciência. Tá? É aquela coisa assim, ó, Flávia, se esses miasmas existissem no corpo espiritual, quando Kardec fez a evocação de espíritos que morreram através de doenças, ou morreram através de outros tipos de tipo queimados, ou né, acidentes mais graves, ele teria falado isso na Revista Espírita. E não é isso que a gente vê. Pelo contrário, nenhum espírito que se comunicou disse para Kardec que tinha no perispírito ou no espírito aquilo, a doença que tinha feito ele desencarnar. Pelo contrário, eles dizem, não, eu estou bem, isso é feliz? Dentro do possível. Mas nenhum deles falou que estava doente. Nenhum. Sim. Ou que carregava cicatrizes das queimaduras. Nenhum. Sim. Séries, Hiroshima e Nagasaki, como que fica? Pois é. Nossa, é verdade. Desintegraram. Pois é. Né? Exato. Então, os espíritos, o perispírito desapareceu? Tem dois pontos aí bem interessantes. A evocação do assassino Lemer, na revista de março de 58, já é assim, é uma quebra de paradigma, porque assim, o cara era um assassino, pesquisem aí, assassino Lemer. Na França, ele foi muito conhecido, foi um terrível ali, ele e o bando dele. Ele foi ali decapitado, Kardec evoca ele e pergunta assim, o que aconteceu aí? Não, era o livro que tava batendo aqui. Ah, tá. Kardec evoca e... você viu alguma coisa ali? Você sentiu alguma dor?
Aí ele fala, assim que eu me desliguei do corpo, eu senti uma dor. Que tipo de dor foi essa? Foi como se você tivesse perdido um membro? Não, isso aí ele fala, imagina uma dor no coração, uma dor moral, né? Ele vai desenvolvendo e ele mostra que, assim, eu vi alguma coisa rolar ali ao pé do cadafalso. Se alguma coisa foi a cabeça dele. E aí ele fala, mas eu sou eu. Então, o espírito de um assassino, de uma pessoa assim, estava ali falando, eu sou eu, estou inteiro aqui, eu vi alguma coisa lá, um corpo disforme, mas o que está doendo é a minha moral. É isso que ele está demonstrando ali. Aí você tem aqueles que têm apego. Caso na revista 59, novembro, o espírito gastrônomo, né, Baltazar lá, um espírito apegado, muito materialista, que acreditava que ele ficou com essa vontade. Só que ali mesmo se demonstra que ele tem vontade, mas não necessidade. Ele mesmo reconhece, eu não tenho necessidade. E eu não consigo absorver nada, que eu fico sentindo os cheiros e fico aqui tentando satisfazer e não consigo me satisfazer, né? Tem também... Então, Pode concluir, pode falar. diga. Eu já vi muito também, no meu começo, né, no primeiro contato meu com a doutrina, lá em 2022, eu ouvia muito dizer que a pessoa que tem uma condição X aqui é porque foi um suicida na vida passada. A pessoa que tem um problema mental é porque desorganizou o perispírito e teve que reencarnar com algum tipo de condição mental, né? Ou E aí, porque utilizou a inclusive, inteligência para o mal. Já escutei essa também. Né? inclusive, Paulo, eu tomei ciência lá do Céu e Inferno, através de você, eu tô com ele aqui, gente, do Sr. Felicien. O cara que você matou 4 vezes ali? Isso, Sr. Felicien. Só vou pedir uma coisa, eu não sei se o YouTube tem chatice aqui com as palavras, tá? Tá. Sim. Dos termos. O Sr. Felicien, que fala que ele vai se desviver. Será que assim ele aceita? Fala que ele se desviveu 4 vezes nas últimas 4 reencarnações. E antes, eu pedi licença para vocês, só para ler aqui aonde o Kardec coloca ele como característica, antes de fazer a vocação, ele fala assim, era um homem rico, instruído, poeta espiritual, de um caráter bom, cortês, cheio de amenidade e de uma perfeita honorabilidade. Ou seja, e depois ele vai falar lá que ele não teve nenhum tipo de problema corporal, né? Muito pelo contrário, ele era uma pessoa instruída, uma pessoa virtuosa, poética, uma pessoa assim, de bem consigo mesmo, né? Sem nenhum tipo de problema. E mesmo assim ele sucumbiu a essa condição, né? E assim, demonstrando o quê? Que é a temática importante aí. Que ele, apesar de ter já feito isso 3 outras vezes, né? Ele escolheu nascer rico, em uma família boa, que ele tivesse todo o acesso do mundo para ele enriquecer. Aí ele enriqueceu, perdeu a fortuna, que era a prova que ele tinha escolhido, e ele acabou não conseguindo vencer a prova de novo, porque ele acabou provavelmente se habituando a quando vem a prova, eu corro, né? Então, assim, não tem isso de que, porque ele fez isso 3 vezes, ele vai nascer deformado. Não, é uma questão da escolha dele. Existe o caso do espírito que se desviou tanto do mal e que aí ele vai renascer em um corpo que é complicado, que tem limitações? Existe. Isso é um castigo? Não. Se ele não escolheu, é porque ele foi submetido àquilo não como um castigo, mas como uma oportunidade importante para que ele se contenha um pouco e para que ele prove de uma outra existência, né, de um amor ali até meio que forçado para ele repensar as coisas, e isso é importante para ele, né? Isso, só uma notinha aqui, Tomás. Isso prova que aquela coisa da encarnação compulsória também não bate. Era só esse comentário.
É chamar a atenção para o fato que muitas vezes a gente acaba tendo relatos mediúnicos, psicografados, editados, que são relatos de um caso específico, né? Às vezes, muitas vezes, naquele caso pode ter acontecido alguma coisa. Em outro caso, poderia ter acontecido outra coisa. A gente Sim, só conseguiria ter uma teoria mais ampla a partir da metodologia do Kardec, pegando várias comunicações e analisando. Acontece que 2 ou 3 obras ditaram todas as leis espíritas que as pessoas conseguem entender, né? Então, que quando a você gente está falando pega... do romance. Exatamente, né? Estou partindo do princípio que alguns deles, eu estou na boa fé de que alguns deles poderiam ter elementos que poderiam nos ajudar. Estou partindo desse princípio, tá? Nem isso foi feito, tá? Nem isso foi feito. E aí que tá o problema. A gente pega, Sim, primeiro, um romance, que é um gênero literário, que não está nem um pouco preocupado com falar a verdade, né? Toma isso como lei, sim, né? E passa a tratar isso como doutrina. Naquela sim. ficção do movimento brasileiro, que é a tal das obras complementares, né? Que é uma É, ficção, né? a gente tem ali, né, por exemplo, o Chico indo no programa da Hebe para falar, né, que as crianças que nasceram de tal jeito é porque na vida passada eles cometeram lá um negócio, ele usa uma palavra lá, malbarataram o crânio, né, um bang lá no crânio, e aí por isso na vida seguinte ela nasce assim com esses problemas. E isso acabou se tornando lei, então as pessoas olham para uma pessoa que tem um problema assim e ela julga. Aliás, o que é muito importante destacar aqui, que é o nosso fundamento também, a questão da adulteração do céu e inferno, porque isso foi transformado em lei na quarta edição do Quarta céu e edição. inferno, né, que foi adulterada. Aí querem Então lá dizer no que. Aí dizem assim: Espiritismo é caridade. Dizer isso sobre uma criança que nasce dessa forma é caridade? É ser então, e caridoso? aí está um dos pontos mais importantes de todo esse agrupamento que a gente está fazendo aqui, né, nós aqui e as demais pessoas, que a gente precisa contar para as pessoas que isso não é espiritismo, porque a gente vai ver em praticamente 90% das críticas que se fazem ao espiritismo é o quê? É uma religião julgadora. Nem os católicos fazem mais isso hoje em dia. Só fica julgando os outros, só fica falando que o outro está aqui. A mulher foi lá pedir ajuda no centro porque ela está passando por um processo de depressão depois de ter sido lá e aí a pessoa fala, não, você sofreu isso porque é um débito. A mãezinha perde as crianças lá na escola num crime, né? Que o outro lá entrou e baleou um monte de gente. Fala, mãezinha, que o seu filho está pagando um débito, tá? Então fique feliz. Não, nisso, é como se o espiritismo, quer dizer, o movimento espírita ficou muito atrás dos outros. A ideia de acolhimento que você tem dentro das instituições católicas é maravilhosa hoje em dia. Tá? Grande parte das instituições católicas fazem um trabalho belíssimo de caridade, de acolhimento, com todo e qualquer público que precisa. Quantos relatos a gente encontra de companheiros que foram na Umbanda procurar ajuda, auxílio, porque no centro espírita ele foi totalmente maltratado, tá? Na Umbanda, no Candomblé, em muitas igrejas evangélicas também, que as pessoas às vezes têm preconceito, sim, em relação às igrejas evangélicas, às denominações protestantes, e o movimento espírita ele se tornou mais julgador que qualquer outro. Hoje eu vejo ele, Verdade. eu posso afirmar que ele é muito julgador, ele é muito Concordo, preconceituoso, ele aponta concordo. o dedo para você, tá? Transfere a ideia de responsabilidade, que é uma ideia que todo mundo tem que adquirir, por uma ideia de culpa. A culpa é sua, mas uma culpa sua no sentido de é o castigo, você merece. Né? Uhum. E sempre É, dito de uma forma carinhosa, né? E sim, Mas deixa, é. né? bem carinhosa. Queria pegar o gancho aqui da Flávia. Quem faz planejamento e programação da reencarnação é o próprio espírito? Não há superiores responsáveis por essa tarefa na espiritualidade? Uma coisa importante, ó. Apaguem da mente de vocês essa ideia de ministério da reencarnação, ministério da não sei o quê. Fulano queria nascer sem uma perna, mas o outro falou: não, não, você vai nascer com as duas pernas, porque você vai ter que. Não existe isso. Isso não Não existe. existe. O que existe é
Se o indivíduo não tem capacidade de compreender e de planejar, então alguém ajuda ele nesse planejamento. Se ele é um espírito simples e ignorante, ele não tem ainda conhecimento, alguém fala, alguém quem? Um espírito superior, Deus, não sei, mas coloca ele na vida e ele vai ali como a criança na escolinha, começa a fazer as suas, a aprender e tudo mais, né? E vai adquirindo experiência. Agora, se ele se desviou do bem, ele já é um espírito consciente moralmente como nós, e ele se desvia do bem a tal ponto que ele não pensa mais em corrigir, em aprender, ele só quer ficar ali no seu vício, né, no vício moral, nesse desvio, porque causa um prazer momentâneo para ele. O que acontece? Ele pode ser colocado numa vida, mas vejam, não é contra a sua vontade, porque ele não está pensando mais, ele não está, não, eu quero nascer desse jeito. Então ele é colocado numa vida onde ele vai ser submetido a uma certa prova. Por exemplo, sei lá, vamos colocar uma possibilidade, um espírito criminoso se desviou tanto, aí ele renasce em um corpo contido. Só que, inclusive, como o Paulo Henrique estava falando, o que você vai ver aí? Ele vai normalmente ter uma condição arredia. Ele se rebela contra aquilo, ele não queria estar ali, né? Só que ao longo disso que parece um castigo, na verdade, ele está se colocando em contato com outras pessoas, recebendo o carinho ali, o tratamento e tudo mais, e isso vai mexendo com ele, né? Diga. Eu lembrei de um exemplo da Revista Espírita, que tinha um menino surdo e que eu não lembro o nome da pessoa que evocou esse espírito do menino surdo, e o menino explicou por que ele tinha nascido surdo, que não foi uma imposição. Então, cada exemplo que existe na Revista Espírita derruba todas essas teorias. Sim. Sim. Eu não lembro o ano da revista, tá? Me desculpa. Tem também o caso ali do Antônio B, na parte lá das provações, né, expiações terrestres, que é muito interessante. Poxa, o cara foi enterrado, ele não tinha morrido, naquela época isso acontecia, né? Ele teve ali uma catalepsia, alguma coisa assim. Foram fazer exumação um tempo depois, ele estava revirado no caixão com metade da mão comida, né? Assim, uma coisa horrível. Aí, o espírita hoje, o Febiano hoje, vai olhar e falar, tá vendo? A débito, por quê? Porque fez alguma coisa ruim. Aí o Kardec evoca ele e ele fala, é que eu fiz isso com a minha esposa, eu emparedei a minha esposa na vida anterior. Aí você fala, tá vendo? Castigo. Mas aí Kardec pergunta, e ele responde, fui eu que escolhi isso. Então, ele acreditou que ele tinha que passar por aquilo. Ele acreditou e ele escolheu. Talvez, se ele tivesse um entendimento diferente, ele não escolheria ter que passar pela mesma coisa, porque isso é só sabe? O aprendizado pode ser, talvez, de uma outra forma, né? Muitos espíritos escolhem passar por sofrimento. Escolhem, não é por culpa, não é por punição. Eles escolhem passar por provas mais duras para evoluir mais rápido, mas não como punição. É prova para eles. Sim. Sim. Por isso que, de novo, né? A gente encaminhando aqui para os últimos 10 minutos, quase, para não segurar muito vocês, mas esse nosso projeto, né? Nosso, eu não digo de nós quatro aqui, de todo esse agrupamento que surgiu, né? Por uma intuição ali, gente, tem que servir para isso, né? Para que cada vez mais a gente se una nesse propósito de espalhar, a gente precisa espalhar, a gente precisa toda, né, a grande maioria aqui que se diz, inclusive cristão, pega lá então o exemplo deles, que ouviram de quem falou, de exemplos tão interessantes ali de Jesus, né, de ensinamentos, e vamos fazer a mesma coisa, a gente precisa contar para as pessoas, a gente precisa escrever, se você tiver facilidade de escrever, a gente precisa gravar vídeo, se tiver facilidade de gravar vídeo, mas primeiro precisa conhecer, então a gente precisa
entender essas coisas e começar a contar para as pessoas, porque eu tenho a prova de que às vezes basta uma palavra para você mudar a mentalidade de uma pessoa sobre uma coisa errada que ela pensava. E aí, para você muitas vezes até salvar, entre aspas, essa pessoa de uma coisa que ela poderia fazer muito ruim, né? Pensa, um exemplo, a mulher foi lá no centro dito espírita porque ela sofreu aquele crime horrível. Aí ela ouve que ela sofreu esse crime horrível porque é um débito, porque ela fez isso com outro. Então ela que já está ali passando por uma experiência que a gente, homem, não faz ideia do que possa ser, mas que pode ser psicologicamente devastador, ainda ouve isso, que na verdade a culpa é dela. Como sociedade, a gente já coloca a culpa nela muitas vezes, né? Por aí, esse pensamento de que ela sofreu aquilo por causa da roupa que ela estava vestindo, porque qualquer coisa assim. E ela ouve no centro que ela sofreu aquilo porque ela fez isso com outro. Aí, o que ela pode pensar? Ou o que pode acontecer? Um problema psicológico maior, né, que se agrava tanto que ela pode querer deixar de existir. Então, a gente que tem esse conhecimento precisa, se você foi no centro, ouviu alguém falar uma coisa dessas, qualquer coisa que você sabe que está errado, chamar ele e falar: oi, amigo, primeira vez que você está por aqui? Não, é que assim, ó, falaram isso aí, mas não, na verdade não é isso que o Espiritismo ensina. E a gente precisa fazer isso em todo canto. Eu fico muito contente, e aí vocês continuam aí, de ver cada vez mais nas postagens de pessoas falando coisas que não condizem com o Espiritismo, gente ligados a nós e gente não ligados a nós, que eu nunca ouvi falar na vida, não lembro de comentário dessa pessoa, e você vê lá ele falando: isso aí não é Espiritismo, não. Não foi isso que está lá na ciência espírita, que está na obra de Kardec, enfim, né? É por isso, só completando aqui, o Wilson deixou uma pergunta. A generalização está incorreta? Sim, a generalização está incorreta. Cada caso é um caso. Aliás, sempre foi. Entra no caso também dos próprios livros, né? Uhum. Experiência e condição pessoal do próprio espírito que está passando aquela mensagem, como por exemplo foi o caso do André Luiz, né? Você tem meio Sim. cultural, você tem meio social, você tem o conhecimento que esse espírito tem sobre as leis divinas e terrenas, tem uma série de variáveis que impossibilitam você a criação de uma regra geral para tudo. Né? Exato. E como a gente tinha mencionado, às vezes sai um livro, esse livro fica popular e ele vira uma regra geral para tudo. Né? Ou às vezes a comunicação, a fala, como o Paulo citou, uma fala do Chico no programa da Hebe, acaba virando regra para tudo. Isso. Né? Pela ideia da autoridade. E aí a gente começa a criar situações em que a doutrina consoladora ela se torna menos consoladora que qualquer outra doutrina. Exato. Né? Sim. Quem participa de reunião mediúnica, com certeza já viu depoimento, assim como o André Luiz coloca lá no livro, né? Que se via num lugar assim, assado, que ele se via de tal jeito, que ele escutava tal pessoa falando com ele de uma forma mais agressiva. E aquilo ali é uma condição do próprio espírito, né? E é uma criação dele. O problema foi que fizeram da criação do espírito, né, que é uma interpretação dele, uma condição dele ali, né, da moralidade dele, e acabaram levando como doutrinário, né? Sim, Obras veja. complementares. Não tem... Perdão. Não, imagina, por favor. Não, eu só vou... queria comentar disso aqui, ó. Desculpa, desse comentário aqui. É que a gente falou agora há pouco, né? Que um espírito, às vezes, que ele se desviou do bem, aí ele é submetido a uma encarnação e ele fica arredio. Só que mesmo assim, gente, você não pode chegar lá na casa de uma pessoa, tem uma pessoa lá que é deficiente, que tem uma limitação. Ela tá a primeira vez que você conhece ela e ela tá rabugenta naquele dia. Tá vendo? É um espírito que na vida passada ele foi mal. Não, gente, você não conhece a pessoa, você não sabe se naquele dia ela tá passando por uma dor, né? Primeira coisa.
E isso tem que se estender para tudo. O ponto importante aí, gente, da Revista Espírita, dos casos ali apresentados por Kardec, é que, assim, cientificamente, como é que você derruba... É a questão do falseamento. Isso é importante em ciência. Como é que você... se uma ideia que está aí sendo apresentada como verdade, ela tem ela é falseável, ou seja, todo mundo fala, o fulano nasceu de tal jeito porque ele cometeu o suicídio na vida passada. Quem comete isso nasce de tal jeito. Vejam, gente, tem um caso aqui que mostra que não. Tem um, tem dois. Então, tá derrubado, isso não é uma regra, né? Esse que é o ponto aí que eu queria falar, desculpa. Se eu me irritei no trânsito, eu atraio obsessores, né? Aquela história toda, né? Momentos pontuais da nossa vida, eu não posso me irritar no trânsito mais, né? Um momento pontual já diz tudo sobre você, né? Sim. Você perde a liberdade. Eu ia fazer um comentário que isso aconteceu na nossa reunião, no nosso grupo de estudo, foi levantado no nosso grupo de estudo essa semana. Algumas pessoas perguntaram assim, mas eu não entendo, se já tinha os livros do Allan Kardec, por que a Revista Espírita? Né? Por que a Revista Espírita existe? Porque se já tinha os livros, ou algum livro, ou por que a existência das duas coisas? E aí eu estava explicando para eles que a gente tem que pensar com a mente de quem viveu quando escreveu, né? Então, o que acontece? Primeiro, livros naquela época eram, além de escassos, caríssimos. Então, isso se tornava um mecanismo de segregação para evitar que as ideias se propagassem para pessoas que não tinham condição de acesso àquilo. Verdade. Outra coisa importante é que os livros, eles tinham uma linguagem, e assim, essa frase ficou muito marcada no nosso grupo, porque acho que alguém soprou no meu ouvido, né? Porque eu disse assim, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele é formativo. E a Revista Espírita, ela é informativa. E qual é a diferença disso? Porque jornal é uma coisa muito barata, primeiro de se imprimir, segundo de se fazer em larga escala, para aquela época, né? Não estamos falando larga escala de hoje, mas para aquela época, e terceiro, para você poder disseminar isso para toda e qualquer pessoa que pudesse ouvir ou querer ter interesse por aquele assunto. Exato. Então as obras e a revista, elas se complementam. Aí a pergunta que veio depois disso foi, mas na Revista Espírita tem vários exemplos, esses exemplos passaram pelo crivo analítico, científico do método? Claro que passaram. Jamais Allan Kardec ia colocar naquele tipo de material, que apesar de informativo, precisava de verossimilhança, de verdade, colocar um tipo, por exemplo, vou dar um exemplo que foi o exemplo que eu usei, por exemplo, a história daquela família espírita daquele senhor que sabia que ia desencarnar, tinha uma doença grave, preparou a família, e depois do desencarne dele, passou toda semana se comunicando com a família dele. Todos aqui eu acho que conhecem essa história, né? Leram isso. Sim. E é a mais pura ideia de que a coisa não termina no desencarne, ela permanece, mas precisa de um preparo para que isso aconteça. Então, voltando para o tema que eu estava falando, os livros, as obras em livros, elas são formativas, mas a Revista Espírita, que é fundamental, e eu acho inadmissível que alguém que se denomine coordenador, presidente, ou seja lá o raio que parta do centro, quantos eu conheço que jamais nem sabiam da existência da Revista Espírita? E quantos ensinamentos sólidos estão na Revista Espírita, que talvez, se a gente pudesse colocar em nível de importância, talvez seja mais importante para a ciência e para a filosofia espírita do que os próprios livros, porque foi a forma mais barata e ampla de se disseminar o conhecimento científico que estava sendo observado. Então, assim, esse é um detalhe que surgiu no nosso grupo de discussão essa semana, e eu acho que é muito importante de ficar claro, assim. E só aproveitando o gancho que você deu, Rodrigo, da questão do custo e do fato da própria população ter um nível de alfabetização muito menor do que tem hoje, né? É o próprio Kardec, para quem viu Viagem Espírita, né? Eu falei exatamente isso no grupo. Ele ia lá com o público, tem um relato que ele vai com os operários de Lyon, né? Explica para os operários, e ele tem uma impressão maravilhosa dos operários de Lyon, né? Ele diz que ele foi recebido
o pessoal teve uma comemoração, foi queijo, vinho, né? Até em outro grupo, pessoal, alguém tinha postado em outro grupo esse relato aí. Mas como assim? Você está incentivando as pessoas a beberem? Não é nada disso, gente. Né? O Kardec estava ali com o povo, com a população ali, indo e conversando com a população. Né? E ele falou que ele preferia estar ali do que num banquete suntuoso que ele recusou a ir, porque tinham convidado ele para ir. Tá? O Kardec tinha essa noção da dificuldade de acesso que ocorria devido à limitação da palavra escrita, e ele ia na oralidade conversar com as pessoas. Né? É isso aí. Ele era um educador, ele sabia das dificuldades da época de se educar. Claro que ele sabia. Ele educou, ele lecionou nos liceus da França por quase que a vida toda, até ele praticamente pedir para sair por conta das incompatibilidades de ideia. Mas o fato é que assim, a gente não pode ser excludente, mas a gente não pode também traçar um sarrafo muito raso e deturpar aquilo que está escrito em prol de tornar isso mais acessível. Porque parte eu vou usar suas palavras, Sérgio, se você me der licença. Pois não. Parte da nossa função em engajar na ciência, na filosofia espírita, é também se esforçar para compreender. Veja, Jesus falava por parábolas. Ele não falava com a linguagem convencional de todo mundo. E nem por isso ele se deixava de fazer entender. E para isso ele tinha também aqueles que estavam ao lado dele, que eram os apóstolos, que faziam essa interlocução. Explicavam de alguma forma. De uma forma, às vezes, mais simples. Mas nem por isso ninguém precisou reescrever o que ele falou. Né? Vou pegar esse gancho teu para dizer o seguinte. Quando eles falam em facilitar a leitura das obras de Kardec, eu sou contra, porque Kardec já foi traduzido do francês para o português, e ali a gente já tem uma perda de linguagem. Se você fizer essa simplificação da linguagem já traduzida para o português, aí perdeu tudo, aí se foi o conteúdo, minha opinião. Sim. E até é bem legal as pessoas pensarem que, poxa, eu quero desenvolver um grupo que talvez um dia lá na frente vire um grupo mediúnico, então é importante que nós todos aqui estudemos isso na fonte e aprendamos, inclusive, um vocabulário mais rico, porque isso é importante para os espíritos. Numa comunicação mediúnica, pode ser uma ótima comunicação através de um médium simples, é lógico, no sentido moral, mas para o espírito expressar bem o seu pensamento, ter uma palavra ali própria, com o sentido próprio daquilo, na mente do médium, pode ser muito importante e muito, que faça toda a diferença, né, no entendimento daquilo. Perfeito, Paulo. Eu acho que, complementando o que você está falando aí, só para arrematar, eu acho que tá nas obras, inclusive, que o preparo do instrumento mediúnico é fundamental para a excelência da comunicação. Isso. Né? Então é importante que, não é que não vá acontecer a comunicação, mas para que ela aconteça de uma forma facilitada para o espírito, é importante que o aparelho mediúnico esteja preparado. E preparado de que forma? Conhecendo a doutrina e tendo autoconhecimento. E daí isso parte também a capacidade cognitiva, o vocabulário, né? Porque senão realmente também dificulta, cria-se um ruído no canal. Sim. Gente, eu queria conduzir aqui para terminar, que a gente até já passou aqui do horário. Só queria falar assim, né, para todo mundo que está aí. Esse processo aqui, o nosso foco é a questão metodológica aqui, né? Esse processo de retomada que está acontecendo requer de todo mundo, de todos os interessados, o quê? Conhecimento, então, de novo, né? Tem que estudar. Estudem em grupo, formem grupo. No nosso site, inclusive, aqui do União Espírita, tem ferramenta para isso, para formação de grupo, né? A gente tem aqui também, ó, no site do grupo de estudos O Legado de Allan Kardec, tem aqui, ó, Estudo Espiritismo em Grupo. É uma ferramenta de IA para ajudar nessa formação. O Rodrigo mesmo é exemplo disso, né? Formou o grupo através de lá, falou que deu muito certo, né, Rodrigo? Super certo. A ferramenta é ótima. A gente começou Pablo com duas também. pessoas conversando e hoje já temos quase 10 no nosso grupo. Então, aí, além disso,
Ou melhor, isso então, aprendizado em grupo, a união do grupo, isso vai trazer harmonia, vai ter dificuldades, todo grupo passa por isso faz parte e isso fortalece, aliás, né? E lá na frente, retomada das comunicações mediúnicas. Já tem pessoas que hoje em dia, já tem grupos que têm um conhecimento fundamental ali que estão fazendo comunicação. O que a gente tem visto, gente? Qual que é o foco agora? Não se percam com distrações, não se percam com, deixa eu ver se o perispírito é um sol, se são 7. Esse é o momento de retomada, então evoquem os espíritos superiores, busquem aprender com eles. Nesse direcionamento do que a gente vai fazer agora, do que é importante abordar, enfim. Não é que vocês não podem perguntar, é lógico que pode, mas não se percam, né? E fazendo isso, né, se puderem, entrem em contato com a gente para a gente formar esse grupo central aí de novo, né? Inclusive aqui, ó, também no nosso site do União, participe, cadastro de grupos, manifestação de interesse, contato. Gente, tem toda a forma de vocês falarem, a gente tem um grupo aqui, é lógico que esse grupo vai ser fechado, ninguém vai expor nada disso na internet, né, das pessoas e tudo mais, mas é para a gente poder ter essa formação aí de novo, né? Bom, era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a vocês aí pela disponibilidade. Pessoal, a gente vai tentar fazer essas lives mais vezes, às vezes variando quem pode, quem não pode. E no nosso grupo União Espírita Brasileira, a gente já está formalizando ali provavelmente um dia de quarta-feira, das 19 às 20 horas, onde a gente vai fazer uma sala assim. A gente ainda vai ver se vai ser... como é que se fala? Se a gente vai fazer isso ao vivo no YouTube ou se a gente vai fazer uma sala fechada para dúvidas ali, para ajudar as pessoas que ainda têm muitas dúvidas sobre espiritismo, direcionar conteúdos e tudo mais, tá bom? É isso, gente. Alguma consideração final? Nada mais? Mas Então, muito obrigado. Bom dia para todos. bom Bom dia, dia. pessoal. Um final de E a semana live- abençoado Um para abraço todos, para viu? todos. Hoje tem Live Brasil, hein? Hoje gravada tem no Brasil, YouTube. hoje tem Brasil. É amanhã. Amanhã, né? Amanhã? Amanhã. Amanhã. É amanhã. Amanhã. Garota. Hoje é animado. sábado, garoto. Eu tô animado, sério. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Encheu sushi.